A classificação está correta. O Rogério ele tem 13 jogos à frente do Flamengo. E será que o Kleber vai me achar cruel em falar que falta ainda para o Rogério uma grande vitória? Por exemplo, as 5 vitórias que ele teve foram 3-1 no Curitiba, 1-0 no Botafogo, ganhou do Santos reserva, o Santos mandou seu time reserva aquele dia ao Maracanã, ganhou do Bahia por 4-3 com um jogador a menos, foi uma vitória importante, mas o Bahia hoje é time que briga por permanência na Série A, e ganhou do Goiás, que é time de zona do rebaixamento. Empatou com o Atlético Goianiense, empatou com o Racing os 2 jogos, empatou com o Fortaleza fora, perdeu do São Paulo os 2 jogos, perdeu do Fluminense um clássico, perdeu do Ceará em casa. Não vejo nessa lista de vitórias ainda aquele jogo assim, ó, o Flamengo ganhou um jogo chave, um jogo importante. Como é o jogo de quinta-feira contra o Palmeiras, Kleber? Não, não é cruel, não. É que isso que você falou, você pode estender, tira o nome do Rogério e põe no Flamengo. O Flamengo de 2020, temporada que está em 21, não teve essa grande vitória. Muito ao contrário. E qual foi a grande derrota do Rogério? São Paulo. Você vai pensar rapidamente naquele 0-3 contra o São Paulo. Você vai lamentar o 0-2 contra o Ceará. Motivo que culminou com a queda do Domenech Torrent. Tomou de 4 do Atlético, tomou de 4 do São Paulo, não tinha mais como defender. Não tem uma grande vitória, não tem a vitória. Porque contra o Racing, o Flamengo não conseguiu a vitória e ficou fora da Libertadores, e era o Rogério. Na Copa do Brasil, eu nem lembro qual foi o jogo que eliminou o Flamengo. Foi logo nas oitavas, não foi? Ou nas quartas, não lembro. Mas, enfim, São Paulo. Com o Rogério. Acho... São Paulo. Ah, foi o São Paulo, exatamente. Uma porrada daquelas. 3-0, foi na coisa. Pois assim, não tem nem a grande vitória, nem a grande derrota. O Flamengo, eu acho que na temporada não tem. Por isso que eu estou dividindo entre jogadores e os treinadores que passaram por lá. E o Rogério que está lá. Mas está na mesma discussão da avaliação do Abel do Palmeiras, né? O Rogério tem 13 jogos, não é isso? Pelo comando do Flamengo. Rogério, só que ele já chega para 2 competições de mata-mata. Ele foi superior ao Racing, mesmo com a menos. A questão da bola entrar ou não é um detalhe do futebol. Se ele tivesse tido uma classificação da Copa do Brasil e uma classificação na Libertadores, a gente está falando sobre o si, como aconteceu com o Abel, classificou na Copa do Brasil, classificou na Libertadores, a avaliação do trabalho do Rogério seria diferente. Eu acho, minha opinião, o Rogério é um treinador de ótimas ideias. Mas tanto ele quanto o Abel no Palmeiras, quanto o Abelão, que está fazendo um trabalho sensacional no Internacional, são poucos jogos. Abelão, 11 jogos, Abel, 11 jogos, Rogério, 13 jogos, entendeu? Para a gente definir. Eu acho que é um processo ainda de transição de trabalho, de colocar as suas ideias. Eu gosto do jeito que o Rogério enxerga futebol. Acho que em algumas decisões que ele tomou foi errada, de substituição, na forma que eu enxergo, na visão dele, ele queria algo, com certeza, com aquilo. Mas eu acho que é muito cedo para fazer qualquer tipo de avaliação mais dura, né? Concordo. Precisa ver o que o Flamengo vai fazer, né? O que o Flamengo vai fazer se essa avaliação no Flamengo será uma avaliação mais pensada, sensata. Porque o Flamengo foi buscar o Rogério, e o Rogério continua ainda com algumas críticas. O Rogério disse que não ia sair do Fortaleza e saiu do Fortaleza. E eu, assim, o jeito que brilharia o olhar de qualquer um, os olhos ficariam arregalados de qualquer cara que é convidado para ir para o Flamengo, né? Esse Flamengo, 19, 20, 21. Então, assim, vai depender muito do quanto a diretoria do Flamengo vai pensar assim, não, nós vamos buscar um cara que nós acreditamos que tem futuro. Que oficialmente eles têm se declarado assim. Agora, Pedrinho, eu concordo contigo que eu não vejo ainda motivos para uma avaliação devastadora, demolidora, mas também não vejo motivos para uma avaliação positiva até esse momento. Como muito rapidamente a gente viu do Abel no Palmeiras, por exemplo. Então eu ainda não vejo. Pode ser que o Rogério inicie uma sequência. Acho que falta ganhar jogos mais parrudos ainda nessa passagem muito curta de 13 jogos. E o Rogério, depois do jogo de ontem, elogiou o seu jogador. Assim, para mim, hoje, esse negócio do Pedro e do Gabriel, lógico que tudo depende do jogo. Você acha que não dá para jogar Gerson, Everton, Arrascaeta, Gabriel, Pedro e Bruno Henrique e o Arão ser zagueiro? Ou o Pedrinho acha que dá.
Não, então, por exemplo, se é um outro jogo mais duro, sei lá, você joga com Gerson, Diego, Everton, Arrascaeta, e entre os três, eu também acho, como o Fred disse, que o Bruno Henrique melhora o jogo dos centroavantes. E aí você pode ter. Entendeu? Agora, qual é o problema de... Hoje, nesse jogo, vai entrar o Pedro e vai sair o Diego Alves. E eu vou jogar com o Gabriel, Diego, Pedro e o Bruno Henrique. Hã? Tem um probleminha só, a aceitação dos atletas. A gente aqui, e eu também, eu não sei se eu ficaria confortável de jogar um jogo bem e o outro sair do time, sinceramente. E aí é um problema de erro meu, porque o treinador tem que fazer o que ele achar melhor. Só que, assim, culturalmente, a gente, como o Caio falou, a gente precisa dos 11, como se fosse certo isso. E não é certo. O cara pode precisar hoje de 2 atacantes. Mas não tem sido mais vitorioso, Pedrinho? Não tem sido mais vitoriosos os times que jogam com 15, 16? Sim, e isso é uma mudança que eu acho que assim, os próprios atletas vão ter que começar a entender. Por exemplo, eu visualizo, não em todos os jogos, mas visualizo o Flamengo jogando só com um cara mais à frente da zaga, ou Arão ou Gerson. E na minha concepção é Gerson, e jogando com o Gabigol. Por exemplo, se o campo ontem tivesse em estado normal, joga como jogou, com um volante só, e com o Diego. Ele já jogou assim com campo ruim, com campo normal, então, o Flamengo vai propor o jogo, vai passar o tempo inteiro com a bola. Agora, se eu vou pegar um time como o São Paulo, o Atlético Mineiro, que exige de mim muitas vezes uma marcação muito forte, eu não posso estar com 2 atacantes e um cara só aqui para fazer uma proteção. Aí você vai entender como é que funciona o jogo do adversário. O problema, Kleber, é isso aí, eu vou dormir achando que vou jogar e, pô, chega na hora do jogo eu não jogo. A gente tem que mudar isso devagar. O Caio também não ia gostar não, Caio. Mas é melhor você dormir. É melhor você dormir sem saber se você é titular ou reserva, entendeu? Vai dormir sabendo que você é um dos... Quando o time tá ganhando. Quando o time tá ganhando é bom, senão é problema, exatamente. Eu já falei isso pra vocês. Deve ter 1 ou 2 posições. Eu já contei pra vocês no Arena uma vez o Souza. Lembra do Souza que jogava de meia, jogou de ala no São Paulo? Sim. E o Souza teve um momento brilhante e tal. Aí o Souza estava no banco, né? O Souza na reserva do São Paulo. E o São Paulo ganhando, atropelando. Foi na época do tricampeonato, né? O São Paulo ganhando. Aí o Souza foi no programa, tal, sentou ali. Falei, ô Souza, esse negócio de ficar no banco, tal. Ele falou assim, com o time ganhando do jeito que tá, você nem reclama, você fica feliz quando entra. Exato. O André, rapidinho, só para você ver como é cultural, o Caio sabe disso, quando tinha alguma mudança no dia do jogo, a gente falava que tinha tido coletivo de madrugada e a gente não tinha sido chamado. Para você ver como é a cultura. E eu tô sendo bem sincero, eu não sei se eu ia aceitar assim, pô, joga um jogo, não joga, a gente tem que mudar isso aos poucos. Fala, Caio. Pedrinho, uma vez eu quase saí do Flamengo por causa disso, cara. Jogo do meio de semana, eu fiz o gol da vitória. Jogo no final de semana, eu fui pro banco, a gente tomou um chocolate, os caras me perguntaram por que eu não joguei. Eu falei, acho que eu caí no coletivo da madrugada. Caramba, reunião no dia seguinte, treinador bravo, diretor exigindo. Mas é isso, hoje a gente tem uma cabeça diferente de quando nós jogávamos. E aí eu acho que é nessas horas que vai muito da gestão de elenco. É a forma como você passa para os atletas as suas decisões. Então, até respondendo ao Kleber, quando você passa para os seus jogadores, olha, eu vou trabalhar com todo mundo, eu não vou dar escalação porque eu quero todo mundo pronto, é natural que todo mundo se mantenha motivado. Você tem que ter entrosamento, você tem que ter sequência, tudo isso. Agora, quando você escala um time e vai, por exemplo, tirar o... Eu também concordo com vocês, tá? Acho que o Flamengo pode jogar tranquilamente com o Gerson, Everton, Ribeiro e o Diego sendo esse segundo homem de meio de campo. Mas para alguns adversários você tem que ter um pouquinho mais de pegada no meio de campo. E em alguns momentos que você optar pela saída do Diego, que seja no próximo jogo contra o Palmeiras, ganha o cara. Chama o cara de lado e fala, Diego, você jogou muito, você vai ser útil pra caramba durante essa reta final, inclusive nesse jogo, mas eu preciso de uma outra característica. E eu posso dizer isso com propriedade porque eu sou muito querido e fui muito feliz vestindo a camisa do Flamengo, joguei quase 3, 4 anos com a camisa do Flamengo, e grande parte da minha passagem entrando no segundo tempo. Em vez de ficar de bico, em vez de ficar chiando, eu olhava o jogo e na hora que eu tinha a oportunidade eu entrava para fazer a diferença. E aí eu passei a ser o xodó da torcida, por quê?
Porque em vez de ficar fazendo tipinho, querendo a cabeça do treinador, eu me preparava para aquele tempo que eu tinha em campo. E quando eu entrava, eu fazia fazer a diferença naqueles minutos que eu tinha para jogar. É que é curioso que o Gabriel e Pedro que disputam também vaga na seleção brasileira. É curiosa essa situação, né? Além de serem jogadores super valiosos, são atletas que também têm a ambição de jogar a próxima Copa do Mundo. Eu tenho que me despedir do Fred. Quem você disse? O Gabriel e o Pedro. E o Pedro já